CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! Eu sou Natasha Leone e o CBN Universidade deste sábado é comigo. Até às 10 horas da manhã você tem muita informação por aqui. E já vamos saber o que é destaque nesse sábado 5 de junho de 2021. Seminário debate a restauração ecossistêmica e as mudanças climáticas agora no mês de junho. Luciano Nascimento vem com a coluna semanal no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Direito à Saúde e Covid-19. Sustentabilidade. O EPB recebe ponto de coleta voluntária para recolher material reciclável para cooperativas de catadores aqui em Campina Grande. Ele funciona, através de uma parceria com os empreendimentos de catadores organizados no município. São 3 cooperativas e 2 associações. Uma pesquisa desenvolve substância orgânica para o tratamento de água e garante resíduos sem química para o meio ambiente. Por aqui também tem as dicas de português sem segredos. Esse sábado é dia de revisão com o professor Edson Tavares. Trataremos hoje de algumas palavras que são pronunciadas de forma equivocada e de tanto serem usadas erradamente, terminam passando como corretas. E ainda, editora da UEPB lança segundo volume da trilogia Cartas a Paulo Freire. E Projeto Repórter Junino se mantém firme na divulgação das festas juninas e se reinventa em tempos de pandemia. Fica sintonizado aqui com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. E já iniciamos falando sobre a programação da UEPB alusiva ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Tema super importante. O Observatório do Feminicídio da Paraíba, Brígida Roselide Azevedo Lourenço, da Universidade Estadual da Paraíba, tem realizado várias iniciativas de enfrentamento e prevenção à violência de gênero. No último dia 28 de maio, data de nascimento da poeta paraibana Violeta Formiga, que também foi vítima da violência de gênero, o Observatório lançou trabalhos digitais com a temática atualizando poemas de Violeta. Na ocasião, também foi divulgada a programação para o dia 19 de junho, que marca o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A data faz alusão ao assassinato brutal da professora Brígida Lourenço, morta pelo ex-marido, e foi instituída pela Lei 11.166 de 2018. Para promover os debates sobre o assunto, no dia 18 de junho será realizado um webinar das 9 horas da manhã ao meio-dia, com transmissão pelo canal Rede UEPB no YouTube e participação de representantes de segmentos que têm executado ações relacionadas à temática. Participam diretamente da iniciativa representantes do Observatório e da Ouvidoria da UEPB, da Rede Sororidade da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, da Coordenadoria das Delegacias da Mulher, da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana do Governo do Estado da Paraíba, da Associação de Docentes da UEPB e de Pesquisadores e Estudantes da UEPB e UFCG. Então, fique ligado, marca a data aí e se liga no canal Rede UEPB no próximo dia 18 de junho pela manhã. Esse tema interessa a toda a sociedade. O problema pode estar em todo canto, inclusive dentro da sua própria casa, e é preciso ficar alerta aos sinais. Agora é hora da coluna de Luciano Nascimento. Neste sábado ele fala sobre direito à saúde e Covid-19. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Olá a todos e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Para a coluna de hoje do CBN Universidade, o tema é Saúde e Pandemia da Covid-19. Ou melhor, o direito fundamental social à saúde e a crise sanitária mundial na qual estamos todos envoltos. Muito bem, essa ideia de saúde como um direito fundamental social, portanto, como um direito para todos, ela surge a partir das construções, das elaborações, formulações surgidas em tratados internacionais e depois
em resoluções de órgãos internacionais, como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, da Organização das Nações Unidas. Muito bem. Então, a partir dessas duas perspectivas, o direito à saúde conquista espaço difuso e coletivo. Mais do que isso, o direito à saúde conquista uma ideia universal entre todas as nações. Afinal de contas, antes desse paradigma interpretativo, a saúde era um bem voltado a determinados grupos sociais. Ou seja, os grupos com maior poder aquisitivo tinham acesso direto à saúde exatamente pela sua capacidade financeira e, portanto, sua posição social. No caso da realidade brasileira, a Constituição de 1988 traz dois contributos na direção do que fora construído a partir dos tratados internacionais e dos organismos, e fundamentalmente da Organização Mundial da Saúde. A nossa Constituição de 1988 implementa um processo de constitucionalização do direito à saúde, primeiramente através do artigo 6º, quando traz esculpido o direito à saúde e que, conjuntamente com direito ao trabalho, direito ao lazer, direito à alimentação, direito à moradia, etc., mas aqui no caso, direito à saúde, em duas perspectivas civilizatórias. A primeira delas, a saúde como algo inserido no bem-estar das populações, no bem-estar das pessoas. E a saúde como, sem dúvida alguma, um instrumento para a construção da ideia de justiça social. Isso está lá no artigo 6º da nossa Constituição de 1988. Depois, mais à frente, no artigo 196, esculpe a determinação de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E que, portanto, o Estado deve implementar, efetivar, concretizar a saúde por via de políticas públicas e econômicas. Ou seja, construindo políticas públicas e econômicas para, portanto, a população brasileira tenha garantido o seu direito à saúde. E na realidade brasileira, como já falamos aqui em outras colunas, uma das iniciativas de políticas públicas foi a criação do Sistema Único de Saúde. Porque é com o Sistema Único de Saúde que nós temos no Brasil a ideia da assistência integral à saúde pelo SUS. O SUS é, portanto, um instrumento extraordinário de construção de possibilidades dessa efetivação da saúde para todos. Mas aí aparece, na realidade brasileira, a partir de 2020, em fevereiro, março de 2020, a pandemia da Covid-19. E recentemente, depois de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses de pandemia, recentemente o ministro da Saúde, o ministro Queiroga, aqui da Paraíba, representante do estado da Paraíba no governo federal, prolata uma frase em um pronunciamento oficial como agente do estado de que o resultado das consequências, portanto, à luz da Covid-19 no Brasil, tem no SUS um responsável. Ora, ministro, o SUS é o contrário. Se não fosse o mesmo, a situação seria muito mais grave. Mas aí o ministro diz sucateamento, etc. e tal. Ora, sucateamento do SUS se deu fundamentalmente no governo o qual ele representa no Ministério da Saúde. Mas vamos aos dados da Covid para, portanto, traduzirmos aqui a estética de relevância e importância de um sistema único de saúde e que, se não fosse o SUS, se a nossa situação é grave, se não fosse o SUS, ela seria gravíssima. Nós estaríamos numa situação infinitamente pior dessa na qual nos encontramos. Então, os dados que nós assistimos aí da Covid-19 no Brasil, até o presente momento, depois de 14, 15 meses de pandemia, é um número acima de 17 milhões de casos registrados, um pouco mais de 15 milhões de casos recuperados e um pouco mais de 465 mil pessoas mortas. Repito, temos mais de 465 mil pessoas mortas. Ora, desde o início, os profissionais da saúde, os virologistas, os infectologistas e todo o demais corpo da saúde pública no Brasil, os especialistas em saúde pública,
sempre afirmaram: a alternativa primeira é a constituição de uma vacina, é a construção de uma vacina e a vacina, portanto, como instrumento de imunização da população brasileira. O que o governo do ministro da Saúde, Queiroga, representante da Paraíba na esfera federal, realizou? O governo optou por aquilo que chamou de tratamento precoce, com medicamentos como a cloroquina e outros, sem nenhuma comprovação científica em qualquer parte do planeta. O governo federal, portanto, estabeleceu uma política, e aí é paradoxal, uma política pública de negação e recusa das vacinas para funcionar como instrumento de imunização da população brasileira. O governo brasileiro, portanto, optou pelo denominado tratamento precoce. Recusou as vacinas, e nós estamos assistindo aí na CPI do Senado personagens e representantes de organismos, de institutos, de fundações relevantes no campo da saúde. Representante, por exemplo, do laboratório Pfizer, representante do Instituto Butantan, na CPI do Senado afirmando que, no caso do Butantan, em julho de 2020, o mesmo ofertou a possibilidade de um contrato para aquilo que viria a ser a vacina denominada de Coronavac numa parceria com o Instituto da Sinovac ou Instituto Chinês Sinovac. O governo brasileiro recusou a proposta do Instituto Butantan para, portanto, garantir mais à frente uma vacina. Obviamente, a vacina não existia em julho de 2020, mas o Instituto Butantan dizia que em dezembro de 2020 teria a vacina. O governo federal recusou assinar um pré-contrato. O representante da Pfizer na CPI do Senado afirma que em agosto, no final de agosto, em 28 de agosto de 2020, ofertou ao governo brasileiro um pré-contrato para aquilo que viria a ser a vacina da Pfizer. No caso da Coronavac, o representante do Butantan afirmou que o pré-contrato seria em torno de um fornecimento de 40 milhões de doses de vacina ao governo federal, ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. O representante da Pfizer afirmou também com uma quantidade em torno de 60 milhões de doses para o governo federal em dezembro de 2020. O pré-acordo se dando em agosto de 2020. Os especialistas, portanto, em matéria recente na Folha de São Paulo, afirmam que aquele pré-contato com o Instituto Butantan teria evitado 80 mil mortes na realidade brasileira pela Covid-19. Ora, nos Estados Unidos da América do Norte, que tem um contrato com o laboratório Pfizer, o presidente Biden, em um pouco mais de 130 dias de gestão, vacinou mais de 300 milhões de pessoas na realidade americana. Nós temos assistido aí, por exemplo, na Inglaterra, com a vacinação tanto do laboratório Pfizer quanto da AstraZeneca, assistido à final da Copa da Inglaterra com 21 mil pessoas no estádio de futebol. Temos assistido a NBA, o campeonato de basquete americano, no Square Garden, por exemplo, em Nova York, com um público de 18 mil torcedores. Temos assistido o UFC em Las Vegas, com 17 mil pessoas no ginásio. Enquanto que no Brasil, o que nós temos assistido? Absolutamente nada. Um governo inoperante em política pública de saúde, que é um direito fundamental social de todos. Um governo negacionista das vacinas como instrumento de imunização da população brasileira. Não há outra saída, ouvintes da CBN. Ou temos vacinas e saímos dessa situação complicadíssima de problema de saúde pública, ou não há perspectiva. O tratamento precoce não é uma perspectiva em nenhum país do mundo sobre saúde pública. Obrigada, professor Luciano. Sábado que vem ele está de volta abordando o tema pandemia, crise econômica e desemprego. E vamos fazer nossa primeira pausa. Depois do intervalo, a gente fala sobre evento científico promovido pela UEPB. E ainda tem as dicas de português na revisão do professor Edson Tavares. Ainda neste sábado, vamos falar sobre tratamento de água orgânico. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado,
abrindo o mês de junho. E fica ligadinho que ainda nesse programa a gente traz uma reportagem sobre o projeto Repórter Junino, que mesmo sem a programação presencial do maior São João do mundo, tem se reinventado em meio a essa pandemia da Covid-19. E a gente inicia esse bloco falando sobre o seminário Readapt, que deve discutir a restauração ecossistêmica e as mudanças climáticas, experiências na Amazônia, Mata Atlântica e semiárido, entre os dias 21 e 24 desse mês. O evento é promovido por um professor do campus 5 da UEPB e está com inscrições abertas até o dia 15 de junho, através de formulário eletrônico que você encontra no site da UEPB, o uepb.edu.br. Durante os 4 dias do evento devem ser abordados os temas a importância e os desafios da conservação e restauração ecossistêmica, o desmatamento, governança, mitigação e adaptação face às mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e desertificação e gestão de bacias, consumo e segurança hídrica. Toda a programação será online e transmitida pelo canal Readapt, READAPT, no YouTube. Esse é um evento financiado com recursos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC, e além da UEPB, conta com a participação de outras instituições de ensino superior, como a Universidade Federal do Acre, de Pernambuco e de Sergipe. O e-mail do seminário é o readapt@evento.uepb.edu.br. E a gente segue falando sobre sustentabilidade. É que no campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba, lá em Bodocongó, foi instalado um ponto de coleta voluntária. Esse projeto é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campina Grande para conscientizar pela separação de material reciclável. Vamos entender um pouco mais na reportagem da Estela Costa. A UEPB é a primeira universidade no estado que recebeu o ponto de entrega voluntária do projeto Recicla Campina, da Prefeitura Municipal. O PEV é um grande recipiente com divisórias para a separação do material reciclável entre papel ou papelão, plástico e metal. Ele foi instalado em frente ao Departamento de Psicologia no Campus 1, em Bodocongó. A engenheira do município, Rafaela Oliveira, explica um pouco sobre a iniciativa. O programa Recicla Campina, ele é da Prefeitura Municipal de Campina Grande e ele funciona, através de uma parceria com os empreendimentos de catadores organizados no município. São 3 cooperativas e 2 associações, no qual a gente promove a inserção socioeconômica desses trabalhadores, conforme está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei 12.305 e também no nosso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A intenção de implantação desses PEVs em diversas localidades, que agora, de forma pioneira, estamos implantando na Universidade Estadual da Paraíba, que é a primeira universidade que está sendo contemplada com esse plano. E ele objetiva a gente ter um espaço adequado para que a população acadêmica possa descartar corretamente os seus resíduos sólidos recicláveis, contribuindo não somente para a preservação do meio ambiente, uma vez que ao descartar corretamente a gente evita que esses resíduos estejam contaminando o meio ambiente e também evita a exploração dos nossos recursos naturais e também a gente beneficia essas famílias de catadores e catadoras que têm como fonte de sobrevivência esses resíduos e promove emprego e renda para os mesmos. Além da UEPB, a cidade conta com outros 15 pontos de entrega voluntária instalados em áreas públicas como parques, praças e feiras. A orientação é que a população acadêmica possa fazer a coleta seletiva do material reciclável dentro da universidade, que a equipe da Sesuma recolhe e encaminha para os catadores cadastrados no projeto. São 3 cooperativas e 2 associações cadastradas no projeto Recicla Campina, o que representa o beneficiamento e renda para cerca de 50 famílias de catadores na cidade. O ponto de entrega voluntária é para resíduos sólidos recicláveis. É importante destacar que os mesmos devem estar secos e limpos. Ao gerar o resíduo, cada cidadão deve descartar já no ponto de entrega voluntária, os resíduos, sejam eles o papel, o papelão, o plástico, metais e vidro, que são produtos e embalagens pós-consumo. E aí, uma vez por semana, a equipe de catadores de resíduos sólidos recicláveis vai vir até aqui ao ponto e realiza a coleta, encaminha para
a unidade de triagem, né, que é o galpão dos empreendimentos. Posteriormente, esses resíduos serão triados e encaminhados para ser reintroduzidos, ou seja, serem reaproveitados na indústria de transformação. No caso, eles irão servir como matéria-prima alternativa para a produção de novos produtos. O ponto de entrega voluntária foi instalado na UEPB no dia 17 de maio, data em que comemora-se o Dia Internacional da Reciclagem. A professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Verusca Brasileiro, fala da importância desse momento. Nesse dia, nada melhor do que incentivar principalmente a população acadêmica a tratar melhor os seus resíduos, né? Uma vez de estar lançando tudo para ser coletado e ser levado aos aterros sanitários, a gente pega esse material que pode ser reaproveitado, recuperado e transformado em outros materiais. Então, isso é um marco que a UEPB está querendo, desde a nova gestão, se introduzir mais em ações ambientalmente corretas. Inclusive, a instalação desse PEV atende às recomendações da Agenda Ambiental da Administração Pública, a qual a UEPB está inserida. Um dos eixos temáticos da A3P, né, Agenda Ambiental da Administração Pública, é tratar bem os seus resíduos, ou seja, fazer a coleta adequada, fazer a destinação e a disposição final dos seus resíduos. Aqui a gente está fazendo a coleta e a disposição final será bem adequada, porque os catadores irão repassar esse material para a reciclagem e assim a gente está contribuindo com o meio ambiente e também com as questões dos catadores que necessitam desses resíduos para sobreviver. A iniciativa coloca a Universidade Estadual da Paraíba no caminho da sustentabilidade. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela. Agora a gente escuta a revisão do professor Edson Tavares e ele está de ouvido atento à pronúncia correta das palavras. Se liga aí. Português sem segredos, com Edson Tavares. Trataremos hoje de algumas palavras que são pronunciadas de forma equivocada e, de tanto serem usadas erradamente, terminam passando como corretas. Por exemplo, já ouvi gente que, procurando rebuscar a pronúncia, fala asterístico, aquela estrelinha que geralmente, mas não só, utilizamos para chamar a atenção sobre uma explicação no final da página. Não é asterístico. É bem mais simples, é asterisco. Nessa mesma família está a palavra losango, que tem gente que prefere complicar e falar losango. Na certa, influenciado pelo fato de que o losango é uma figura geométrica e por associação a ângulo. Existem palavras que às vezes a gente não sabe exatamente onde colocar o R, como lagartixa ou largatixa. Esse animalzinho é da família dos lagartos, portanto é lagartixa, R na segunda sílaba, não na primeira. Outra palavra que existe sempre quem confunda onde colocar a letra O é meteorologia ou meteorologia. Meteorologia é a ciência que estuda os meteoros, os fenômenos atmosféricos. Então, é só associar a meteoro e você vai falar sempre meteorologia. Beneficente. Essa é uma das campeãs de pronúncia errada. Não existe o I depois do C. Apesar de que, convenhamos, até parece mais bonita, encorpada, se dita beneficiente, mas é beneficente. Outra palavra, supérfluo, não existe. A última sílaba, mesmo sendo um pouco mais complicado de pronunciar, é F-L-U-O, supérfluo. Existe ainda outra palavra, que essa é cruel, porque a que lhe dá origem termina induzindo ao erro. Torácico vem de tórax. Então, há uma tendência a continuar com a pronúncia do X com som de SC. O adequado é torácico, não torácico. Privilégio ou privilégio. Degladiar ou digladiar. Empecilho ou empecilho.
infarto ou enfarte? Bem, vamos lá. Como o prefixo pré é muito usado, há uma tendência a se falar privilégio. Só que esta palavra vem do latim privilegium. Privi, de privus, privado, e legium, de lex, lei. Então, etimologicamente, significa lei privada. Isto é, uma norma que não é para todos, só para alguns. Portanto, privilégio. Digladiar ou degladiar. Gládio era uma espada utilizada pelos soldados romanos para embates individuais. Assim se dizia que 2 combatentes iriam se enfrentar com o gládio. Ora, 2 é di. Lembra de dissílabo, 2 sílabas? Então, os portadores de 2 gládios iriam lutar, ou seja, iriam digladiar. Algo que impede de uma ação ser realizada é um empecilho, não um empecilho, como parece à primeira vista e como a lógica sugere. O problema é que a palavra empecilho vem do verbo empecer, que tem a mesma origem latina do verbo impedir. São sinônimos, portanto. Finalmente, infarto ou enfarte. Essa palavra vem de farto e se refere à lesão arterial ocasionada pelo bloqueio nas artérias, ou seja, há uma fartura de elementos que entopem as artérias. Há quem defenda que infarto seria utilizado apenas para esse entupimento arterial e enfarte para qualquer outra situação que signifique fartura. É indiferente seu uso, digamos, medicinal. Você tanto pode dizer infarto, como a maioria prefere, como enfarte. O importante mesmo é se cuidar para não ter um. Isso mesmo, professor Edson, é se cuidar. E sábado que vem o quadro Português Sem Segredos está de volta. Agora a gente segue para o nosso intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente fala sobre uma pesquisa da UEPB que desenvolveu um coagulante orgânico que atua no tratamento de água e substitui produtos químicos. Fica ligado que voltamos em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa e para você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao CBN Universidade. A gente segue com informação por aqui e trazendo um exemplo de solidariedade. É que o projeto Mobilização, Inclusão e Formação de Catadores de Materiais Recicláveis, desenvolvido pelo campus 5 da UEPB, em João Pessoa, recebeu a doação de 2 toneladas de alimentos não perecíveis do PROCON municipal. O material recolhido deve ser compartilhado com famílias de catadores assistidas pelo projeto. Além de arrecadação de alimentos, a UEPB intensificou as ações de assistência aos catadores que estão sofrendo com os efeitos da pandemia da Covid-19 com a campanha SOS Catador, na qual recebem EPIs para a garantia de um pouco mais de segurança na rotina dos catadores. A professora da UEPB, Maria de Fátima Araújo, que também é coordenadora do projeto, enviou um áudio para a nossa produção. Vamos ouvir o que ela disse sobre a iniciativa. Nesse momento, nós estamos realizando a campanha SOS Catador em virtude da situação em que se encontram os catadores nessa pandemia. Os catadores nessa pandemia, eles estão muito fragilizados. É uma categoria já bastante fragilizada, mas agora essa fragilidade ela se acirrou cada vez mais. Então, diante da grande necessidade que os catadores vêm passando em relação à segurança alimentar, porque a renda dos catadores caiu demais, tem delas que nem existe mais, por conta que os catadores de comorbidade não estão trabalhando. Então, nós resolvemos fazer uma campanha de arrecadação de alimento e também de arrecadação de fundos na plataforma Benfeitoria, onde todas essas doações vão ser revertidas para os catadores, onde a nossa meta é, daqui até dezembro, todo mês, a gente repassar 500 cestas básicas para os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis do projeto de extensão, mobilização e inclusão de catadores da UEPB Campus 5. O projeto Mobilização, Inclusão e Formação de Catadores é um projeto de extensão da UEPB Campus 5
Esse projeto ele é conveniado também com o Ministério da Cidadania e ele funciona desde 2013. Quais são as ações que são desenvolvidas pelo projeto durante esse período? Bom, primeiro, esse projeto identificou dentro de João Pessoa 700 catadores, né? Mobilizou esses catadores, organizou vários núcleos e também associações. Fora que os catadores que são vinculados à empresa de limpeza urbana, que é a Associação Astramari, a Associação Acordo Verde e a Ascar e Bessa, são 3 associações que também o projeto acompanha. Então, a gente faz assessoria, né, a esses projetos. A gente já fez compra de vários materiais, vários equipamentos como prensa, balança, carrinhos e nós fizemos também formação para 400 catadores, formação em associativismo e cooperativismo. Além disso, o projeto tem parceria com o Ministério Público, né, onde a gente encaminha os problemas referente à questão de trabalho, né? A gente também tem parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e trabalhamos com outros órgãos da cidade, orientando também a coleta seletiva de órgãos públicos para que os catadores recebam, conforme a Lei 5.940, ele receba os resíduos das instituições públicas federal e estadual. Então, o projeto, ele tem várias ações de acompanhamento dessas associações. Outra atividade muito importante foi em relação à cidadania. Então, quando nós começamos a trabalhar com os catadores, em sua maioria, eles não tinham documento. A maioria não tinha CPF nem RG. E aí a gente começou a providenciar o RG, o CPF, cadastrar também no CadÚnico. Cadastramos também os catadores, muitos não tinham o seu cartão do SUS, então nós tivemos também e nós temos ainda a parte da cidadania, né, para que os catadores tenham os seus documentos. Essa também é uma ação que foi muito importante, que foi logo no início do projeto. Os catadores já tiveram a oportunidade de fazer intercâmbio, inclusive na Bahia, fizeram intercâmbio também em São Paulo. Os catadores já foram participar da Expo Catadores em São Paulo, é um evento que acontecia todo ano. E para o aprendizado deles de rotina de trabalho, já fizemos também intercâmbio com cooperativas aqui de Santa Rita também, que é a Corém, que é uma cooperativa modelo que nós temos aqui na região. E esse é o trabalho do projeto, né? E se você quiser contribuir com essa ação, os equipamentos de proteção individual ou os alimentos não perecíveis estão sendo arrecadados no campus 5 da UEPB, que fica no bairro do Cristo, em João Pessoa. Agora é hora de entrevista no CBN Universidade. E a gente conversa com a professora Verusca Brasileiro, ela que é do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental e que, junto com os outros pesquisadores, encontraram um coagulante orgânico a partir da jurema preta que atua no tratamento de água e é usado no lugar de produtos químicos, o que gera menos resíduos prejudiciais ao meio ambiente. Professora, a senhora pode nos explicar o porquê dessa pesquisa? Como vocês chegaram à conclusão de que seria necessário desenvolver este trabalho? Essa pesquisa surgiu justamente da dificuldade que tem o tratamento de água hoje em dia, que na maioria das estações de tratamento de água utiliza coagulantes inorgânicos à base de metais, principalmente o sulfato de alumínio. E a gente sabe que o alumínio é um dos responsáveis por doenças degenerativas. Além do mais, tem um impacto ambiental, porque a gente está obtendo alumínio através de um recurso não renovável, que é a bauxita, que pode ter outras finalidades. Bem como também os resíduos oriundos desse tratamento é um resíduo extremamente inorgânico e que, se não lançado adequadamente, se não tratado adequadamente, pode causar diversos impactos. Vocês utilizaram uma planta bastante conhecida nossa, que é a jurema preta, para desenvolver esta pesquisa. Quais são as propriedades da planta que ajudam no tratamento da água?
a gente procurou utilizar um tipo de coagulante que é necessário, que é essencial ao tratamento da água, que tivesse menos impacto, tanto para o consumidor, né, tanto para a saúde do ser humano, como também para o meio ambiente. E procurando dentro do nosso bioma da Caatinga, a gente viu que a Jurema preta é riquíssima em tanino e que tem uma capacidade de coagular. Então a gente começou a fazer vários estudos, né, vários ensaios de tratabilidade e verificamos que a Jurema preta, por ter esse teor de tanino, tem uma excelente capacidade de tratar a água, equivalente aos coagulantes comerciais. Com o uso da Jurema preta no tratamento da água, vocês conseguiram chegar a um bom nível de água potável, não é isso? Quando eu falo que o coagulante orgânico, a partir da Jurema preta, ele tem uma viabilidade técnica, a gente, quando faz nosso estudo, a gente volta mais para a questão do consumo humano. Então, com os estudos com a Jurema preta, como coagulante, a gente conseguiu a potabilidade da água, em diversos tipos de água. Não só a água de um manancial, a gente estudou vários outros mananciais aqui da nossa região semiárida. A mesma ação que o sulfato de alumínio faz no tratamento da água para consumo humano, o coagulante orgânico, a partir da Jurema preta, também exerce essa mesma função e com vantagem que supera o sulfato de alumínio. Dentre essas vantagens, quais nós podemos destacar? Quando a gente vai tratar a água com um coagulante orgânico, a gente vai evitar o quê? O residual de metais, o residual de alumínio na água, evitando possíveis doenças degenerativas ao consumidor. O alumínio ele é responsável, uma das causas do mal de Alzheimer, do mal de Paxo. Então, quando a gente trabalha com coagulante orgânico, a gente não vai deixar nenhum residual desse metal. Então, a gente está garantindo uma melhor segurança para quem está consumindo aquela água. Então, essa para mim é a maior vantagem. E também a gente vai obter esse coagulante através de um recurso renovável. A Jurema preta ela é muito presente no nosso bioma. Então, a gente não vai ter um impacto ao explorar esse recurso natural. Além do mais, o resíduo oriundo do tratamento com coagulante orgânico é um resíduo biodegradável, que causa menos impacto ambiental. Quais testes foram realizados e em quais escalas? Todos os testes a gente faz primeiros ensaios de tratabilidade. Primeiro a gente fez a extração, né? Viu a quantidade de tanino. A partir daí a gente começou a fazer os ensaios de tratabilidade em laboratório. Verificamos que tinha grande potencialidade para ser utilizado no tratamento da água. E depois a gente passou para uma escala maior, uma escala piloto, aqui nessa estação de tratamento de água, como vocês podem observar. Com isso, a gente pode garantir a reprodutibilidade dos ensaios realizados em laboratório. Então, em termos técnicos, não tem o que se questionar sobre a viabilidade desse coagulante. Quando a senhora fala em escala piloto, isso envolve a Estação de Tratamento de Água, a ETA, da Universidade Estadual da Paraíba. Qual é a importância de ter uma estação como essa na universidade para as pesquisas? Como pesquisadores, para otimizar os custos de pesquisa, a gente sempre utiliza escalas menores. E quando a gente passa a uma mudança de uma escala real, às vezes a gente não tem os mesmos resultados. Quando nossas pesquisas de tratamento de água, de estudo de qualidade da água, faz os ensaios em laboratório, em escala pequena, né? E passa por uma escala maior, a gente tem uma maior garantia dos resultados que estamos analisando e obtendo. O projeto já tem patente? Já pode ser comercializado? Já obtemos o registro da patente e agora, se alguém tiver interesse, né, em utilizar essa patente, porque a gente já tem todos os estudos realizados com a Jurema preta. A gente fez esse estudo juntamente com a professora Elva Valesca Casulo, né, no Departamento de Química, e de fato a gente já fez vários estudos com a Jurema preta. Verificamos que ela tem uma boa tratabilidade para águas com muita turbidez, com muita cor, para diferente tipo de pH, isso é uma grande vantagem. Os coagulantes inorgânicos eles trabalham numa faixa bem estreita de pH, então a gente tem várias vantagens com a Jurema preta. Já fizemos ensaios em escala de laboratório, em escala piloto, e já obtemos o registro da patente. Então, está aí pronta para o mercado esse produto.
Existe um potencial financeiro de economia utilizando esse novo coagulante para substituir os tradicionais? Financeiramente, o que a gente pode dizer? O sulfato de alumínio já tem uma produção em escala enorme. Quanto maior for essa escala, menor são os custos. A gente ainda não tem uma escala industrial desse tipo de coagulante. Então é difícil fazer a comparação de custo. Mas, por ser um recurso renovável, por ser um recurso disponível no nosso bioma, isso pode potencializar o desenvolvimento econômico da nossa região. Além da jurema preta, vocês também conseguiram adquirir coagulantes a partir de outras plantas? Nós temos diversos vegetais, diversas plantas, né, que têm um teor de tanino muito alto dentro do nosso bioma da Caatinga. Inclusive, nós estamos estudando mais 3 vegetais, que foi até contemplado no último edital do Banco do Nordeste, onde a gente vai vai estudar a viabilidade de minimizar os processos eutróficos de mananciais utilizados para abastecimento de água utilizando os coagulantes orgânicos no próprio manancial. Obrigada, professora Verusca. E é hora de fazer mais uma pausa aqui no nosso programa. Daqui a pouco, o CBN Universidade volta para falar sobre o São João de Campina Grande e o projeto Repórter Junino, do Departamento de Jornalismo da UEPB. Fica sintonizado aqui na 103.5, que é rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e já trazendo a novidade da editora universitária da UEPB. É que agora, no fim de maio, foi lançado o 2º volume da trilogia Cartas a Paulo Freire. O lançamento foi online através de transmissão pelo canal Rede UEPB no YouTube e teve a participação da viúva do educador e filósofo Anita Freire. Esse 2º livro vem com o título Cartas a Paulo Freire, escritas por quem ousa esperançar, e foi escrito com a participação de pessoas do Peru, Chile, Colômbia, Argentina, Equador, Espanha e Portugal. E ainda cartas de integrantes da Academia Vale do Paraíba de Cordel. Tem muita gente participando desse projeto, inclusive quem tiver interesse em ter sua carta publicada no 3º volume da coleção, ainda tem tempo para participar. As cartas podem ser enviadas por e-mail para o sidoval@servidor.uepb.edu.br até o dia 20 desse mês. Os textos são de escrita livre, mas não podem passar de 5 páginas, usando fonte Arial 12, espaço entre linhas de 1,5. O autor também precisa encaminhar um breve currículo com no máximo 5 linhas. O volume 1 da trilogia já encontra-se disponível tanto na versão online quanto na física. Esse 2º livro deve estar disponível para ser baixado no site da editora universitária da UEPB, no eduuepb.uepb.edu.br. Vale a pena a leitura. Quem sabe você não se inspira para também escrever uma carta para o mestre Paulo Freire, hein? E a gente muda de assunto para falar de um outro projeto da UEPB. Esse já consolidado durante o mês de junho em especial. É o Repórter Junino, que mesmo sem a realização de festa de São João presencial, tem se reinventado para divulgar e informar sobre essa celebração da cultura nordestina. A reportagem é da Rayane Soares. Vamos ouvir. Projetos incompletos, teatros fechados e eventos cancelados. Essa foi a realidade do setor cultural diante da crise de pandemia, impactando não apenas a parte financeira, mas principalmente na sede de cultura e tantas outras oportunidades que surgem através dos eventos sociais. Chegamos ao mês de junho, tempo frio, comidas típicas, fogueira e o que logo vem à mente dos nordestinos. Isso mesmo, o maior São João do mundo, que infelizmente, assim como tantos eventos, teve que ser suspenso devido à crise causada pela pandemia da Covid-19. Sem festa junina presencial, o impacto foi direto na visibilidade da nossa cidade. Esse é o período em que o olhar das mídias se voltaria para o maior São João do mundo. E há 16 anos, o Repórter Junino, considerado um dos maiores projetos desenvolvidos pela Universidade Estadual da Paraíba, realiza cobertura jornalística
das festividades de São João de Campina Grande e região. O idealizador do projeto e professor da UEPB, Fernando Firmino, fala um pouco sobre o Repórter Junino. O projeto, quando surgiu no primeiro momento, em 2005, numa turma que eu ministrava de novas tecnologias, o objetivo naquele momento era permitir que os alunos tivessem proximidade com a linguagem do jornalismo digital. Então, nós não tínhamos, naquele momento, grandes ambições com o projeto. Mas o projeto teve tanto sucesso junto aos alunos e ao curso e à comunidade, que aí ele, ao longo do tempo, ele foi se redefinindo, foi encontrando sua missão. Então, eu diria que alguns dos objetivos. Primeiro, ser um laboratório de formação avançada, de formação avançada para os alunos do curso de jornalismo e também de educomunicação e de outras universidades, porque nós, ao longo desse tempo, firmamos parcerias com universidades da Bahia, do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Então, o projeto ele teve essa função também de cooperação. Um segundo objetivo é cobrir da forma mais fiel possível a cultura popular, tendo a oportunidade de incentivar os artistas locais, incentivar as pessoas que estão participando, da culinária, da elaboração da culinária nordestina, regional, criar um banco de imagens, de textos, enfim, de conteúdos sobre essa riqueza que nós temos, que é o São João. O Repórter Junino é um projeto que transcende a sala de aula e, com isso, ganhou a notoriedade e se tornou um projeto de grandes profissionais da imprensa. Assim, com grande entusiasmo, a aluna Joyce Lima, estudante concluinte do curso de jornalismo da UEPB, compartilha a experiência de participar do projeto em 2 edições. Foi uma experiência enriquecedora. Foi a primeira vez que eu pude, de fato, me enxergar na posição de jornalista. Foi meu primeiro laboratório. Foi onde eu pude vivenciar a dinâmica do que um jornalista faz na redação, sabe? Era chegar, ver a pauta, ir produzir, ter o contato com as fontes, chegar, mandar para o editor, depois ver a sua matéria publicada num portal. Então, assim, a primeira vez que eu participei, eu estava no início do curso, no primeiro período, e ter essa oportunidade me fez olhar e dizer, não, realmente é isso que eu quero. Devido ao distanciamento social proposto como medida no combate ao vírus, foi impossível seguir com o projeto da mesma forma, já que todos os eventos foram suspensos de forma presencial. Desse modo, a iniciativa precisou se reinventar e seguiu as produções de forma remota, como explica o professor Fernando Firmino. Nós fomos impactados porque uma boa parte da nossa cobertura era presencial, visitando as comunidades, acompanhando as quadrilhas, vendo o que está ocorrendo no Nordeste de festividade relacionada ao São João e principalmente a cobertura no Parque do Povo durante o São João. Então, isso teve um grande impacto nas nossas produções, mas nós não paramos. Desde o ano passado, que continuamos com as nossas produções num ritmo bem menor, levando em conta a segurança dos alunos e de professores. Então, nós não estamos fazendo produções presenciais. Então, estamos atuando através das tecnologias digitais. Uma das vantagens do projeto Repórter Junino é que, desde a sua origem, ele sempre teve uma estrutura muito baseada em tecnologias digitais, transmissão ao vivo. Então, antes da gente falar desse trabalho remoto, o Repórter Junino já atuava dessa forma a partir do conceito de redação em nuvem, ou seja, nós já tínhamos uma operação que era uma boa parte, 70% dela remota. Então, continuamos. O fundador do Repórter Junino ainda acrescenta que o projeto permanece ativo, porém não foram disponibilizados novos processos seletivos. O mesmo está funcionando com os alunos remanescentes de 2019, mas que suas expectativas são para a volta das atividades presenciais no próximo ano, após a vacinação em massa. Esse desejo não é apenas do idealizador do projeto, mas de todos os alunos que aguardam ansiosamente a oportunidade de viver essa experiência, como no caso da aluna de jornalismo do 3º período, Laura Almeida. Eu acho que
Um jornalista que ele é formado pela UEPB, ele não é completamente formado se ele não tiver passado nem adquirido nenhuma experiência no Repórter Junino. E isso era muito uma experiência que eu queria viver, que eu queria sentir, só que infelizmente eu não consegui ainda, né, por causa da pandemia. Mas eu ainda tenho esperanças que próximo ano, se Deus quiser, vai ter São João, vai ter o projeto. E espero muito estar lá, porque não só eu, como diversos outros alunos de períodos menores, do segundo período, do primeiro período, já ainda também não tiveram essa experiência. Então é algo que, quando voltar, eu tenho certeza que a equipe, a busca por participar do projeto vai ser bem maior. Quando todo esse momento passar, Campina Grande vai poder vivenciar a essência do maior São João do mundo. A cidade vai sentir o cheiro da comida de milho, ouvir o som do autêntico forró pé de serra e o repórter Junino vai estar lá, acompanhando de perto cada passo dessa festa que encanta o mundo inteiro. Com produção de Joyce Montenegro, Rayane Soares para o CBN Universidade. Obrigada, Rayane. E assim a gente encerra mais uma edição do CBN Universidade. O programa que é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. Esse programa tem a apresentação minha, Natasha Leone. A produção é dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte, com direção de Hipólito Lucena. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, a partir do meio-dia, ele já vai estar disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Lá você também confere todas as outras edições do CBN Universidade até então. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. A gente volta sábado que vem. Até lá, tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.